Então, amados, perdão, né? Devido aí a problema técnico aqui. A gravação parou, mas damos aqui continuidade, tá? Então, como eu ia falando, Isaías 61, primeiro ao 3, vê só. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Perdão o barulho aí, tá? Estou falando aqui no meio do dia, correria, tá bom? Mas vamos lá. De tudo devagar e pensado. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Então, queridos, vemos exatamente todas essas qualidades, essas características na pessoa de Cristo, né? Lá quando Jesus ele apareceu, né? Após ser batizado, ele após ser tentado, ele foi para onde? Ele foi para o templo, né? Aqui, ó, certo? Ele foi para o templo, é esse aqui mesmo, certo? É isso mesmo aqui, aí foi para Nazaré. Após ele ter se tentado, ele foi para Nazaré. Aqui, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou aqui, perdão, aqui em cima, aqui, ó. Mateus capítulo 4, após ser tentado, ele vai para Nazaré, certo? E aí, aqui vai falar, né? Ele foi para Nazaré e lá ele começou a proclamar sua mensagem. Não é aqui, mas é logo após o seu após ser tentado, tá? Pelo diabo. Capítulo 4, primeiro de Lucas, vamos ver aqui. Certo? Vamos ver aqui. Isso mesmo aqui. É Lucas 4, 14. Tá bom? Após ser tentado, ele foi para Nazaré. Voltou para sua cidade, né? Logicamente. Voltou para casa. E chegando em Nazaré, ele entrou na sinagoga. E após ele entrar na sinagoga, o chefe, que era tipo fosse um responsável do templo, né, da sinagoga ali, né, deu para ele um rolo. Ele foi ali o escolhido, elegido para ler o texto exatamente daquele. E não foi coincidência, foi o próprio Espírito Santo o conduzindo, certo? E que conduziu também ali o chefe da sinagoga para dar oportunidade para ele. E ele pegou e leu exatamente, olha só, deu para ele o rolo, que era tipo o livro, né, fosse um rolo, né, aquele da pele de carneiro, né, aquele rolinho escrito ali, e ele abriu exatamente aonde? Isaías 61, primeiro 1 a 3. Logicamente não tinha capítulo, não tinha números, né? Mas estava o texto ali. E aí Jesus começou a orar. Olha só, olha o versículo 18, assim, ó. Olha só, vamos ler aqui como é que é lindo. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Olha aí. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se
na sinagoga, todos tinham olhos fitos nele. Queridos, aqui está comprovadamente que o poder do Espírito Santo está sobre Jesus, certo? Então, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu digo que Melquisedeque era apenas um homem, não é apenas um homem, ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Por este pensamento, né, eu quero crer que o Melquisedeque é uma personificação ali para Abraão de Deus. Então, certo é que Abraão devolve o dízimo de tudo. E ele é um sacerdote eterno. Vamos lá lembrar. Amém? Amém? Quem é que vive na eternidade? Quem é eterno? Amém? Só você pensar e refletir. Ok, queridos? Então, como já falei aqui nas inferências, as referências que o Espírito Santo ele aparece na antiga aliança. Ok, queridos? Então vemos aqui como ele apareceu através desses grupos, né, de livros que eu já falei. Né, ele apareceu no Pentateuco, nos livros poéticos, né, apareceu nos profetas maiores, nos menores, na Nova Aliança, né, nos Evangelhos sinóticos, nas cartas paulinas, no escritor aos Hebreus. Né, também ele apareceu nas epístolas de Tiago, Pedro, né? Primeira, segunda, terceira João, certo? Em Judas e em Apocalipse. O Espírito Santo está agindo em tudo e em todos. Ele está conduzindo a história. Amém? Então, ele é maravilhoso. A existência do Espírito Santo. Ok, queridos? Então, vamos dar continuação aqui. Ok? Então, queridos, dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 16, queridos, não fazem referência específica ao Espírito Santo. Não é só específica, ou seja, clara, né? Mas apenas a sua essência. Vemos ali o seu agir, o seu querer, a sua vontade, tá bom? Algumas referências marcam sua presença neste período, descrevendo como membro ativo da divindade e participante de decisões somente a ela inerentes. Vejamos alguma delas. Na criação do universo, já falei, né, no vídeo de antes de ontem, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ele estava construindo ou reconstruindo a terra após ali, né, acreditamos a terra ter sofrido ali um ataque, ou o abatimento, né, de Lúcifer, o diabo, né, que deixou uma parte ali da terra e estava trabalhando reconstruindo a terra, ok? O Espírito do Senhor, né? Na criação do homem também, né? Ele estava lá com Deus, falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O Espírito do Senhor está ali presente também, tá? Deus abençoe. Lembrar uma coisa? Tá, vou pegar. Então, queridos, vamos dar continuação aqui. Nosso irmão Joab aqui está saindo, né, para a escola. Perdão o barulho que estou falando aqui no meio do dia. Tá certo? Então vamos lá. Então, meus irmãos, é assim que é, né? Tá bom? Então ele estava no projeto, né? Eu vejo como que isso estava ali na mesa, eu imagino, né? Com um grande mapa à sua frente, né? Com suas ideias em cima da mesa e todos ali, né? Fazia tipo fosse uma discussão construtiva, né? Vamos criar essa ideia maravilhosa que é o homem, né? E façamos o homem conforme nós somos, né? Que Deus é maravilhoso, nosso Deus ele é gracioso demais, meu Deus, né? Então, queridos, aqui dando continuação, vemos aqui no juízo, né? Também vemos o Espírito Santo trabalhando no juízo sobre o pecado. Ele também estava ali sentenciando o pecado, né? Certo? Onde está em Gênesis 3:22, após Adão e Eva deslizar-se, né? Ou rebeliar-se contra Deus também,
né? Porque o pecado é uma rebelião, tá bom? É um motim, tá? Então o homem caiu do posto original, do posto de filhos, né? Como já falei, o Filho de Deus perdeu todos os benefícios, né? Tantas coisas. Uma delas é o quê? Era a eternidade. O homem não foi feito para morrer, não, mas porque ele pecou, né? Recebeu ali a sentença. Onde Gênesis 3:22 diz assim, né? Uma parte do texto. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós. Vamos tirar dele o espírito. Foi uma das piores sentenças, uma das piores punição. Tirar o Espírito Santo do homem. Que triste, que triste. Meu Deus. Depois que hoje o Senhor nos deu a graça de recebendo a Cristo, o Filho de Deus, recebe o Espírito Santo de volta. Oh, glória a Jesus, Senhor. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha. Amém, queridos? Aí também vemos ele onde no julgamento sobre o dilúvio, né? Quando aquele primeiro mundo lá, né, de Noé, né, também não quis ouvir a mensagem de salvação. Mesmo após ver o Espírito continuou insistindo, deu o escape dele ali do dilúvio, porque precisava condenar o pecado, né? Aquele primeiro mundo rebelde, né? Todo tipo de imundícia estava ali e Deus precisava aniquilar o pecado. E aí os homens também rejeitaram a mensagem de salvação, né? Então o Espírito Santo também estava ali naquele julgamento e aplicando aquela sentença, né? Eu vi ali, ó, ali Gênesis 11:7, né? Perdão, Gênesis 6:3, né? No julgamento sobre o dilúvio, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, o homem não, ele não vai continuar insistindo assim, né? Porque o homem está rejeitando a minha mensagem, o meu escape, o meu refúgio, né? Então foi aplicada ali a sentença que foi o dilúvio, que aquele primeiro mundo lá perderam toda a sua vida, né? Noé era tido como louco, né? Ah, esse cara é louco, você fala besteira, isso aí não vai acontecer não, tal, nunca tem chovido. E choveu, e Deus abriu as comportas das águas da terra, inundou o mundo inteiro, né? O monte mais alto do mundo, né? A, a, né? a arca parou lá em cima, né? Certo? Olha só, e todos foram aqueles que receberam a mensagem. Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras foram salvos. Glória a Jesus. Então, queridos, vemos também aí nesse julgamento, né? E sobre também a construção da Torre de Babel, quando ali os homens desobedeceram, fizeram uma torre contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Essa semana estava falando sobre, né, as desvantagens de morar em um apartamento, em uma torre, tá? Biblicamente falando, eu falei sobre esse texto. Deus falou que não era para juntar, era para espalhar, espalhar, crescer e multiplicar e espalhar. E aqui vemos aqui uma comprovação, Deus reprovando, falando assim, olha, Gênesis 11:7, você pode falar assim, é besteira, né? Besteira? Tá bom. Então, olha os tempos de antigamente, porque as pessoas moravam em sítio, em casas, veja, até hoje, quando fala em sítio, fala de quê? Fala de lazer. Olha só, olha só, lazer, prazer de estar no lar. Presta atenção, presta atenção. A Bíblia é o livro dos livros, é o livro do Espírito Santo que nos ensina, tá? Então você precisa entender que o homem foi feito para morar na terra, com o pé na terra. Não foi pendurado. Não, não, porque morar em apartamento, sabe? Eu não recomendo para ninguém. Eu recomendo morar em sítio, em casa, que você possa plantar, criar pato, galinha, sabe, ovelha. Os homens, observe antigamente, quem vive melhor? É nós agora ou era eles? Presta atenção. As palavras do Senhor ensina pra gente, ok? Dando continuação, não é o caso agora, queridos. Vai lá. Gênesis 11:7 diz assim, ó, sobre a construção da Torre de Babel. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, porque
Não era propósito. Deus falou assim, não quer que vocês parem aqui. Eu não queria construir uma torre, ficar só na torre. Ou seja, não ia crescer para lugar nenhum. Deus falou assim, desce daí e continua. E observe, até mesmo quando você vai no apartamento, a pessoa diz não, né? Não pode ter cachorro, não pode ter gato, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. Meu filho, é tanta regra que é misericórdia. Sai fora que é laço. Eu não quero apartamento, não. Eu quero morar num sítio com meus filhos, sabe? Isso é vida, meu filho. É vida, é vida. Meu Deus. Sai fora esse negócio de apartamento. Não dá, não. Amém, queridão. Amém, queridos. Glória. A palavra do Senhor nos ensina, viu? Olha só. Também o Espírito Santo, querido, ele também é retratado em relação aos homens, né? Aquele que ilumina o homem. Quer ver aí? Jó 33:8. Vamos ver lá. Livro de Jó, livro poético, né? Vamos aprender aí, né? 33:8. Diz o quê? Essa mesmo? É. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. É isso mesmo? 33:8. É, isso mesmo. Depende da versão. Vamos ver aqui isso aqui. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos. Essa aqui é mais clara, né? E eu ouvi a voz das tuas palavras. Olha, eu ouvi a voz das tuas palavras. É duas coisas diferentes, voz e palavra, né? Palavras, né, é sentido e voz é o som, ok? É o som da tua voz, ok? Vamos lá? Então, continuando, ele também, o Espírito Santo, ele dá forças especiais, como vemos em Juízes, né? Através de Sansão, Juízes 14:6 e 19. Vamos ver lá? Juízes, livro de Juízes, que é o livro histórico, 14, tá bom? 14:6, depois 19. Olha só o 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ou seja, aqui Sansão tinha pego um leão, né, que tentou atacar e rasgou como fosse um gato na sua mão, né? Certo? Aí vem outra referência aqui, ó, versículo 19. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que está em mim, está em você, queridos. Tá? O Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele que ele desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu a casa de seu pai. Aqui houve um problema, né, familiar, onde que, né, houve uma aposta. Deus não está em aposta, tá? Em aposta, jogo de azar é laço do diabo. Se você joga, sai fora daí. O diabo está te consumindo, tá bom? E quando você ganha esse dinheiro é maldito. É maldito. Não é eu que estou falando. É Deus quem diz. Se você quiser falar mais sobre esse assunto, me procura no privado, tá bom? Deus condena. O Espírito Santo condena. Quer dinheiro, vai trabalhar. Mas não viva por ele, viva para o Espírito Santo. Dinheiro é consequência. Amém? Dando continuação. Concede também sabedoria. O Espírito Santo nos concede sabedoria, querido. Sabedoria não é inteligência, tá? Sabedoria não é inteligência. Inteligência se adquire com sofrimento. Sabedoria se aprende ou se adquire ouvindo e guardando e engajando, envolvendo e praticando, ok? Exemplo, vou falar 3 coisas. Atenção. O inteligente aprende apanhando, sofrendo. O tolo